Fala, gigantes! Ganhei R$ 1.000 na fila para pagar o café. Ou acabei de fazer um trade e ganhei R$ 3.000. Sim, eu também recebo esse tipo de anúncio diariamente. Embora eu saiba que isso é possível, não é tão simples como parece. E nesse vídeo eu vou ensinar você gratuitamente os primeiros passos sobre gráficos, como analisar gráficos. Vou explicar o essencial, sem enrolação. Realmente é algo muito importante que vai te ajudar nos investimentos. Vamos ao que interessa. Quando se trata de trader e investidores que analisam gráficos, é muito comum você ver eles traçar linhas, fazer desenhos, até falar línguas estranhas. Normalmente esse profissional está vendo alguns padrões que são baseados em estudo ou história do ativo. E após esse investidor ele encontrar esses padrões, ele tem confiança para tomar uma decisão, seja ela comprar ou seja ela vender. Dessa forma, o gráfico auxilia ele a tomar a decisão. Da mesma forma, por exemplo, um velocímetro de carro. Ele marca a velocidade que o carro está percorrendo. E com isso o motorista consegue saber o que essa velocidade, qual que é essa velocidade, né? E, lógico, a partir desse momento ele freia, ele acelera e assim por diante. Então isso é fundamental porque no mundo dos investimentos gráfico, ele também sinaliza isso. A relação de preço de compra e preço de venda. A partir desse momento, o investidor consegue tomar as suas decisões com maior assertividade. Então, o gráfico ele auxilia muito nesse processo de análise, processo de execução de uma ordem de compra ou até mesmo de venda. Então, é fundamental, quando se trata de investimentos, você ter noção de como analisar um gráfico. É normal, quando você faz um cadastro em uma corretora, seja ela qual for, eles disponibilizar um gráfico do próprio ambiente, onde você consegue fazer suas próprias análises. Porém, alguns analistas gostam de utilizar ferramentas que abrangem vários outros recursos. Nesse caso, vamos falar do TradeView, que é uma das ferramentas muito utilizada para analisar ações, fundos, commodities e até mesmo criptomoedas. Chegamos ao TradeView, é uma ferramenta da qual reúne vários recursos, a análise gráfica, você consegue verificar vários ativos, desde ações, criptomoedas, por exemplo aqui índices, futuros, títulos, ou seja, você tem vários tipos de ativos aí para você conseguir analisar. Quando se trata de analisar um gráfico, lógico, vai existir vários tipos de formas de você analisar, vários padrões gráficos, várias figuras gráficas e, lógico, você vai ter que se dedicar para que você consiga ter bons resultados, para que você consiga ter uma boa assertividade. Um bom analista é aquele que tem uma grande assertividade. Ele vai acertar muito mais do que errar. E lógico, ele vai ter que dimensionar os riscos quando errar. Afinal, não adianta nada você ganhar muito e depois apenas errar uma vez, mas errar muito, feio. Isso pode fazer com que todo aquele ganho que você teve vá diretamente para o lixo, ou seja, você perca todos os seus recursos. Então, esse não é o objetivo. Por meio da análise gráfica, você consegue, lógico, calcular e dimensionar esse risco que você quer correr, tá bom? Vou utilizar esse exemplo aqui do dólar paridade real. Veja que nesse exato momento eu cliquei aqui USDT BRL na Binance, que é a corretora da qual a gente também utiliza no mercado de criptomoedas, tá? Então, nós temos aqui a corretora e temos a moeda que estamos negociando. Automaticamente vai aparecer aqui o preço, o comportamento desse ativo no decorrer do tempo, né? Vai ser normal aparecer anúncios durante esse processo, porque afinal você não está pagando por essa ferramenta. Após você pagar, esses anúncios eles vão sumir, beleza? Continuando aqui com as nossas análises, veja que nesse exemplo aqui do dólar com o real, ele demonstra o comportamento do ativo. Veja que o dólar subiu, chegou a bater 5,70 e nesse exato momento teve uma queda e está valendo agora 5,10. Baseado nisso, você consegue também ver esse gráfico diário, ver um gráfico semanal. Olha que legal.
você consegue ver esse gráfico mensal e assim por diante. Veja que nesse exato momento a gente está tendo um gráfico resumido. Por quê? Quando esse ativo, o USDT BRL, entrou dentro dessa corretora Binance, ele entrou aqui no dia 1 de outubro de 2020. A partir desse período, né, é que começou a gravar como os ativos se comportavam dentro dessa corretora. Legal? Mas agora, se a gente for olhar já baseado no dólar americano e o real, a gente vai conseguir buscar uma análise um pouco mais antiga. Olha que legal. Se você vai realmente analisar o dólar e o real, você já consegue buscar uma história muito mais longa, que eu não estou buscando por uma corretora em específico, eu estou buscando realmente o ativo. Então aqui, ó, você consegue ver toda a história do dólar e do real, desde 1900 e tarará, né? Então veja aqui que 1996 até 2022. E aí você consegue, lógico, escolher o tempo gráfico, 1 hora, por exemplo aqui, atualiza, olha que legal. O gráfico ele fica mais resumido, é como se você estivesse olhando com uma lupa, né? E gráfico de 4 horas e assim por diante. O tempo gráfico ele é fundamental numa análise técnica, é fundamental quando você vai analisar um gráfico, porque a partir do tempo você consegue criar uma operação, criar um trade, né? Fazer uma entrada e uma saída em um curto espaço de tempo, ou até mesmo em um longo espaço de tempo, né? Tem trader, por exemplo, que ele compra um ativo em um mês e ele só vai vender isso daqui 1 ano, daqui 6 meses. Ele vai criar uma estratégia em um tempo maior, entendeu? Então tudo isso é fundamental quando você vai analisar um gráfico. Mas por meio de uma ferramenta que nessa do TradeView, você não só fica disponível para você utilizar como para analisar o USDT BRL, mas também como criptomoedas. Veja aqui no lado direito, clicando aqui em BTC USD, você vai ver uma análise aqui da qual eu já fiz sobre o Bitcoin e várias outras criptomoedas que eu também organizei aqui no canto direito. Olha que legal. Então você consegue fazer isso aqui no TradeView, tá? E o TradeView ele vai te auxiliar muito nessa questão de análise técnica. Você vai ter que aprender a analisar um gráfico. A partir do momento que você entende esses fundamentos, você consegue fazer uma compra aqui, por exemplo, e vender aqui, ou consecutivamente vender aqui e recomprar aqui. E é dessa forma que os investidores fazem dinheiro no mercado. É dessa forma que a maioria dos investidores day trader ou até mesmo um position trader, ele vai fazer as suas operações, né? E vai ganhar recursos em pouco espaço de tempo. A grande maioria, lógico, vai cobrar para te ensinar isso, sem sombra de dúvida. Afinal, não é tão simples aprender. Vai dedicar muito tempo de experiência, tempo da sua parte para se dedicar em conteúdos técnicos, aprender padrões técnicos, gravar eles. Afinal, durante o período que está realizando várias subidas e descidas, isso cria um padrão técnico e após você examinar esse padrão técnico, você consegue tomar umas decisões muito mais assertivas, entendeu? Ao invés de simplesmente só comprar quando você acha ou só vender quando você acha que vai cair, você simplesmente se baseia no padrão técnico, onde esse padrão já aconteceu várias vezes, né? E a assertividade vai aumentar, tá? Então, normalmente é dessa forma que funciona um gráfico. É fundamental você descobrir a ferramenta, entender como ela funciona, saber sobre indicadores, saber como configurar, né? Aqui eu estou trazendo um overview completo para você, para realmente te ensinar essa abordagem gráfica, né? Mas por meio disso você vai ter acesso a muitos conteúdos diversos dentro de uma ferramenta como essa, beleza? Legal, eu te falei sobre a parte positiva de analisar um gráfico e assim por diante. E aí eu até peguei essa imagem aqui do Twitter, onde eles falam aqui, esse rapaz aqui, ele fala: o melhor trader que eu conheço acabou de me enviar isso e disse sem comentários. Basicamente o que ele quis se referir é justamente a esse ponto. Quando você é um analista técnico, quando você está analisando um gráfico, muitas das vezes você vai cometer erros. Veja nesse exemplo desse gráfico, o analista ele provavelmente pensou que após esse período de acumulação teria uma correção, e simplesmente não ocorreu isso. O ativo foi lá e subiu. Ou seja, ele pode, dependendo do tipo de operação, se ele fez uma operação aqui
para um curto espaço de tempo, para que isso acontecesse em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, ele pode muito bem perder o dinheiro dele, porque ele simplesmente acreditou que iria cair nesse espaço de tempo. E na verdade isso não aconteceu. Isso é o que a grande maioria esquece de te avisar. Nem sempre você vai ganhar dinheiro no mercado. Vai ter momentos que você vai perder. A questão é como você vai dimensionar isso, tá bom? Então, veja aqui nesse exemplo, ele achou que ia cair, o mercado subiu. Aí teve a correção, chegou justamente no ponto que ele imaginava, e aí o mercado ele achou que ia continuar caindo, veja que ele marcou aqui, e aí subiu novamente. Né? E lógico, esse padrão veio se repetindo até que caiu realmente aonde ele imaginava, tá? Então, isso é um exemplo muito nítido, né, de algumas coisas que ocorrem aí dentro do mercado e a grande maioria dos investidores esconde de você. E você que está iniciando precisa saber que isso existe, que isso é normal, que isso faz parte do mercado, é isso que vai te ajudar a se desenvolver, criar novas estratégias, se adaptar com as dificuldades e aí, lógico, você vai tendo maior assertividade. Por meio de um gráfico, você também consegue fazer comparações. Por exemplo, nesse gráfico aqui, faz uma comparação de quanto você teria se você tivesse investido $1 no Bitcoin versus o ouro, né? Então aqui é criado sim uma análise e uma comparação entre essas rentabilidades por meio desse gráfico. Olha que legal. E aí ele mostra que em 1 ano quanto que você teria de ganho 67 centavos, em 2 anos 4,90, baseado na história do Bitcoin, né? Desde 2009, né? Que é a criação dele. Então, por meio do gráfico, você consegue fazer essas comparações também e correlações de ativos. Você consegue realmente ver se, caso você tivesse investido nesse ativo, teria sido muito melhor que esse, ou vice-versa. Isso vai te ajudar a descobrir, encontrar novos tipos de padrões que você possa simplesmente investir naquele ativo que dê maior rentabilidade para você, tá? Então isso é um ponto muito importante do gráfico que muitos investidores deixam passar despercebido, que é essa comparação, correlações com outros ativos. Veja outro exemplo aqui de um gráfico muito importante, que é justamente a fonte de dinheiro do Bitcoin versus o estoque de dinheiro USD. Então aqui ele compara o valor, a quantidade de dinheiro que tem atualmente no Bitcoin versus a quantidade de dinheiro que existe aí, tanto em M1 como M2, né? Isso baseado no Federal Reserve dos Estados Unidos. Então, as fontes de dados de dinheiro, recursos, é justamente nesse ponto. Então, veja que olha a quantidade de dinheiro que existe aí, lá em cima, né? Estamos avaliados aí em 21 trilhões aproximadamente, e atualmente o mercado de criptomoedas, o mercado do Bitcoin aí, está na faixa de $1 trilhão. Então, também demonstra esse tipo de gráfico da onde você consegue estimar em capitalização, enquanto que um ativo ele pode subir baseado em, por exemplo, o estoque de dinheiro que existe, né? Então você consegue criar esse tipo de análise baseada em gráfico e você consegue estimar os ativos que você estiver investindo. Outro exemplo fundamental que eu estou trazendo aqui para vocês é esse aqui, modelos de preço. Olha que interessante. Nesse modelo de preço aqui do Bitcoin, a gente vê que essa linha verde, na verdade, ela mostra os topos. Olha que legal. Aqui o Bitcoin teve um topo, e aqui coincidentemente teve novamente em 2013, 2014 também, 2018 bateu nessa linha verde tracejada e teve uma correção, e nesse exato momento veja que ainda não aconteceu isso. Olha que interessante, não aconteceu esse ponto de conexão aqui em cima. Então isso também é uma forma de você analisar ativos, saber se baseado no histórico, baseado no passado, esse ativo ele está chegando sim no nível de, vamos dizer assim, um nível de recuo, um nível do qual possa ter uma grande correção, entendeu? Então tudo isso é fundamental a gente entender e ter vários tipos de ferramentas para nos auxiliar na hora de analisar um gráfico, tá bom? Então, lógico, por meio disso, você pode criar vários tipos de modelo. Nesse exemplo aqui, ele está baseado em uma linha tracejada, que é um índice criado, né? Temos aqui
vários outros indicadores, indicadores de mercado, indicadores de preço realizado, NFT, que seria outro tipo de indicador. Então, cada um desses indicadores eles vão te auxiliando na forma de você tomar uma decisão. O gráfico ele é super importante para você conseguir realmente saber a que velocidade, como está se comportando esse ativo que você estiver investindo, tá bom? E por meio dele você consegue fazer suas compras e vendas. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado da melhor forma possível para você entender como o gráfico é importante e como você deve utilizar ele nas suas operações e até mesmo se aprofundar cada vez mais em conhecer todas as ferramentas e o máximo de conteúdo possível para, lógico, cada vez que você tem uma ferramenta, isso vai te auxiliar na hora que você precisar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço, curta esse vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, porque a todo momento estamos trazendo conteúdo incríveis, tá? E a gente se vê na próxima. Forte abraço!